Olá, irmãos queridos, bem-vindos a mais um encontro entre irmãos, a nossa partilha entre irmãos na comunidade Bom Pastor. 2 irmãos estão aqui e eu espero que haja muitos outros irmãos do outro lado da câmera, no celular, no computador, partilhando com a gente um pouquinho da palavra de Deus, da fé, da igreja. Laura Beatriz, minha irmã, bem-vinda ao nosso encontro, à nossa partilha de irmãos. Amém. Bem-vindo também, Padre Antônio. Que semana maravilhosa. Chegamos à Semana Santa. Quanta coisa, quanto amor de Deus, quanta salvação, quanto Deus quer nos falar. Que bom que a gente pôde ter esse encontro nessa quarta-feira da Semana Santa. Isso, a gente está vivendo a semana almejada pela igreja ao longo de todo o ano. Todas as celebrações convergem para essa semana, de modo especial para o Tríduo Pascal, que começa amanhã, quinta-feira à noite, termina com a vigília da Páscoa. É como se fosse uma grande e única celebração, né? Na qual a igreja mergulha nas suas fontes, né? As fontes da igreja são a cruz de Cristo, o lugar onde ele se imolou em oferta por nós, e o sepulcro vazio, do qual ele saiu vitorioso, vencedor da morte, do pecado. É aí que a gente encontra o lugar da gente, é para aí que a gente tem que voltar. Todas as vezes que a gente fica meio jururu, meio desanimado, volta para essas fontes, bebe dessas fontes, e o coração se renova. Então, estamos vivendo com a igreja a grande semana, a semana que para todos nós é uma grande chance para aprender a amar mais Jesus, aprender a amar mais como Jesus. Santa Gema, minha querida, sua amiga querida, ela dizia numa carta, né, na qual uma jovem escreveu para ela, dizendo: eu queria aprender a amar mais Jesus, como é que eu faço? Aí ela respondeu: você me pergunta sobre amar mais a Jesus, queres amar mais a Jesus? Começa por amar mais como Jesus. E aí, nessa semana, eu acho que a gente pode aprender com Jesus muita coisa a respeito de amor de verdade, esse amor que vem de Deus e que leva a gente para Deus e que pode abrir portas para que muitas pessoas se aproximem de Deus. Esse amor de cruz, esse amor de lava-pés, esse amor de silêncio, esse amor vitorioso, né? Esse amor que gera vida onde humanamente não há mais nada. Então, é uma semana... Esse amor que vai até o fim, né? Exato. Que não para no Tendo meio. amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Então, Semana Santa é um intensivão de amor. Vamos aprender com o Mestre Jesus. Só ele pode ensinar isso a gente. A gente ouve tantas palavras sendo ditas hoje, né? Empatia, compaixão. Mas o mundo não ensina essas coisas. O mundo fala delas. Porque no fundo, o mundo percebe que essas coisas são importantes, mas o mundo não ensina a gente a ter essas coisas na alma. Jesus ensina. Jesus ensina. Então, essa é a semana de nós aprendermos com ele, né? Os padres da igreja. A igreja sempre considerou que a cruz é a grande cátedra de Jesus. A cátedra, na Idade Média, era a cadeira de onde o professor dava as suas aulas, né? Então, a cruz é a escola de Jesus, né? O Calvário é a escola de Jesus, e é nesse lugar que nós estamos nessa semana. Então, vivamos nele, mergulhemos nele, porque vai transformar a nossa vida. Jesus sempre transforma a vida de quem se aproxima dele, disposto a aprender, com coração de discípulo. Então, com esse coração, vamos aprender dele hoje, Laura, as coisas que Jesus disse do alto da cruz. Se a cruz é a cátedra, se a cruz é o lugar de onde Jesus nos ensina, então nada melhor do que a gente aprender com o que ele disse na cruz, né? Jesus, o modo como Jesus morreu na cruz, ensina a gente a viver
uma vida nova com ele. E Jesus disse praticamente 7 frases, estando pregado na cruz, que até hoje a gente conhece como as 7 palavras de Jesus na cruz. Em alguns lugares, em algumas igrejas, em algumas catedrais, na Sexta-feira Santa é costume que haja a pregação sobre as 7 palavras de Jesus na cruz. São como que o resumo que Jesus dá de toda a sua vida para que a gente aprenda as lições da cruz. Então vamos aprender com ele hoje essas palavras, né? Vamos. Vamos lá então, as 7 palavras do Senhor. Vamos ver se a gente consegue chegar no final. A primeira palavra que o Senhor Jesus disse na cruz: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Foi a primeira palavra de Jesus. É como se Jesus quisesse ensinar para a gente, olha, você não vai colher os frutos da sua entrega, da sua missão, se você não tiver o seu coração livre, se você não perdoar todos aqueles que você encontra pelo seu caminho e também aqueles que talharam a cruz para você. É o perdão que libera o coração da gente para que flua através dele o que Deus quer fazer. Através do coração aberto de Jesus na cruz, o Pai Celestial queria que fluísse para a gente uma nova vida. Ele queria que Jesus na cruz fosse como que as mãos estendidas dele para nós, para nos trazer de volta para perto dele. Mas para que isso fosse possível, era preciso que o coração de Jesus na cruz se derramasse em perdão. Por isso a primeira palavra de Jesus é: Pai, perdoa-lhes. Jesus estava olhando e ele disse essas coisas sobre aqueles soldados, aqueles mestres da lei que estavam ali para conferir se de fato ele ia ser executado. Do alto da cruz, Jesus olhou para aquela gente que preparou a cruz para ele e rezou por eles: Pai, perdoa-lhes. Ensinando para a gente que o segredo do perdão é esse: orar por aqueles que nos feriram ou que estão nos ferindo, como Jesus ensina a gente a rezar no Pai Nosso, né? Perdoai-nos como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido, que continuamente nos têm ofendido. O perdão acontece quando a gente reza por aqueles que ajudaram a talhar a cruz para a gente. Não acontece quando a gente vai lá e dá uma bitoca neles. Não acontece quando a gente, de repente, esquece de tudo. Não acontece quando a gente encontra justificativas para os erros que as pessoas possam ter cometido. Perdão acontece quando a gente vai até ao Pai, de coração, e pede que o Pai perdoe, abençoe aquelas pessoas que nos feriram. Na cruz, definitivamente, Jesus não era advogado de acusação. Jesus estava lá para que no tribunal daquela cruz nós fôssemos absolvidos. Por isso ele rezou por nós, pedindo ao Pai por nós, perdoando-nos e pedindo ao Pai perdão pela gente. Padre Antônio, eu pude assim subir ao Calvário, ficar ali no meio, algumas pessoas debochando, né? E poder contemplar Jesus no alto da cruz. Eu não tinha me dado conta que era a primeira palavra daquelas 7. É a primeira palavra que sai dos lábios de Jesus depois de ter sido crucificado, depois de toda aquela caminhada, subindo o monte, porque era um monte, né, no alto de um monte, o Calvário. Jesus olhando para aquelas pessoas todas e dizer ao Pai: Pai, perdoai-lhes porque eles não sabem o que fazem. E eu sei que era para aquelas pessoas, mas não somente para aquelas pessoas, né, Padre Antônio? Para cada uma delas, aqueles sacerdotes que estavam lá, né? Aqueles que talvez gritaram horas antes: crucifica-o, crucifica-o, que talvez tenham acompanhado a turba, aquela multidão. Mas essa palavra que
que ecoa até hoje, né? Que é como se eu pudesse ouvir Jesus dizer agora, como a gente vai ouvir daqui a 2 dias, na sexta-feira, essa palavra chega até nós, né, Padre Antônio? Essa palavra chega até aqueles soldados russos, essa palavra chega até aqueles irmãos que estão se preparando para assaltar daqui a pouco. Essa palavra chega a cada político, essa palavra, essa oração que Jesus faz é para cada um de nós, né, Padre Antônio? De alguma maneira, nós estávamos lá e ele via a gente, né? Porque quem talhou aquela cruz não foram só os soldados ou os mestres da lei. Cada um de nós pegou um cinzel de alguma maneira e ajudou a talhar aquela cruz onde Jesus foi crucificado, né? E como Jesus pede para nós um perdão que de fato sai do coração do Filho de Deus, né? Ele diz, eles não sabem o que fazem. E de fato, à medida que você ia falando, né, dos soldados na Rússia, dos ladrões que daqui a pouco assaltam, de mim ou de você que fazemos isso ou aquilo, nós não temos clareza de onde os nossos pecados alcançam, chegam, né, do quanto eles ferem o coração de Deus, do quanto eles ferem a dignidade do outro, a vida do outro. Nós somos pessoas que vivem numa inconsciência, numa muito grande, né? E nem percebemos isso, mas ele percebeu, né? O olhar de Jesus na cruz é o olhar mais penetrante que há. Ele enxerga até o fundo das almas, até o fundo dos abismos. E o que ele pede ao Pai é perdão porque eles não sabem. Eles não sabem. São ignorantes de tudo, né, da dimensão, da profundidade daquilo que fazem. E quando a gente ouve essa palavra de Jesus, não tem como a gente não imaginar como é grande esse perdão e, ao mesmo tempo, como de fato nós parece que somos cegos, né? Somos cegos, né? Não vemos as coisas que Deus vê. O que Jesus disse para Pedro, né, um dia numa conversa muito tensa, Jesus poderia dizer para a gente, você não pensa como Deus, você não pensa as coisas de Deus, você pensa as coisas dos homens, né? Então esse perdão, ele é para ser abraçado por todos nós, né? Esse perdão também foi para a gente. Então o que a gente faz quando alguém nos oferece perdão? Principalmente alguém que sabe exatamente o estado da nossa alma melhor do que nós mesmos, a gente acolhe, humildemente a gente acolhe, né? Às vezes, diante dos perdões de outros, eu já vi pessoas dizerem, não, eu não mereço, eu não preciso, não, você que errou, não. Mas o nosso orgulho, ele pode se levantar até diante de uma palavra de perdão de uma pessoa ou de outra, mas quando é o Filho de Deus nos perdoando e dizendo, você não imagina o que você tem feito, eu acho que sobra pouco lugar para a gente fugir, né? Sobra pouco lugar para a gente manter o nosso orgulho de pé, e aí a gente vai até aos pés dele e, agradecidos, a gente diz, Senhor, eu acolho o teu perdão, o Senhor sabe o que há aqui dentro, eu próprio não sei. A gente precisa ouvir essa palavra de Jesus na cruz. Os homens, os jovens, as crianças, os doentes, né? Os que estão fazendo coisas terríveis nesse momento, precisam ouvir Jesus, essa palavra de Jesus na cruz. Para eles, para mim, para o Senhor, para cada um de nós, né? Laura, você não sabe as consequências. Isso doeu assim lá na alma, Padre Antônio, ouvir Jesus nessa dimensão, sabendo que lá no alto da cruz ele falava para mim, falava para aquele irmão que vai fazer uma coisa terrível daqui a pouco, falava para cada um de nós. Isso nos inunda assim de um silêncio, né? De um amor, de uma gratidão que não tem tamanho. É um ensino de Jesus. A gente
tem a graça de poder ser perdoado, né? E acreditar nesse perdão é maravilhoso, né? Há pessoas que vivem uma verdadeira tortura interior, um tormento interior, porque às vezes acreditar-se perdoado é muito difícil, né? Quando a gente imagina o que a gente fez, quando a gente em algum momento da vida começa a ser visitado pelas lembranças do que a gente viveu, mas a Escritura diz na primeira carta de São João, nós conhecemos o amor que Deus tem por nós e acreditamos nesse amor. Mais do que nunca, eu acho que diante de Jesus pregado na cruz, rezando por nós, a gente devia dizer isso. Eu conheço o amor que Jesus tem por mim e eu acredito nesse amor. E o amor dele é maior do que todas as minhas burradas, do que todos os meus erros, do que todos os meus passos atrás. O amor dele é capaz de me salvar, né? É um perdão grandioso demais, é um perdão que nasce de um coração que sabe exatamente o que está fazendo. E ao ouvir, Padre Antônio, eu passo a ter um outro olhar para aquele inimigo, né? Seja do que for, né? O Senhor falou, né, para a gente orar pelos inimigos, né? Então não tem como a gente ter o mesmo olhar para aquela pessoa que de alguma forma está sendo aquele meu inimigo naquele instante. Depois de ouvir essa palavra, não tem como a gente ter o mesmo olhar para aquela pessoa. De repente a gente descobre que também ela não faz ideia do que está fazendo. Talvez não faça ideia do que está doendo na gente, né? E é assim, né? Aceitar isso também é cruz, né? Mas a gente tem duas opções, ou a gente fica se debatendo na cruz e se machucando mais, ou a gente compreende a cruz, é assim, né? As pessoas nem sempre sabem o que fazem. Também aquela pessoa que me feriu certamente não sabe o tamanho do machucado que ela pode ter causado. E como eu estou agora na cruz com Jesus, eu entendi que não é a melhor opção me debater nessa cruz. É assim. Então eu posso unir a minha voz à voz dele. Eu posso permitir que ele continue dizendo essa palavra através de mim, né? As palavras de Jesus na cruz, elas podem continuar ressoando na gente, no mundo, através da gente, né? Então, eu posso aprender a rezar com Jesus essa palavra, né? Pai, perdoa-lhe, ele ou ela também não sabe o que faz. Padre Antônio, aquele moço que estava do lado de Jesus na cruz, aquele moço que conversou com Jesus, será que ele ouviu Jesus dizer isso, né? A segunda palavra de Jesus é hoje mesmo. Estarás comigo no paraíso. Será que aquele moço ouviu Jesus falar, Pai, perdoai-lhes, Padre Antônio? Olha, vai ver que ele acolheu esse perdão para ele, né? Ele deve ter pensado, opa, ele está falando para mim. E aí ele tem essa conversa com Jesus incrível, cheia de esperança, cheia de confiança, misteriosa, um trabalho do Espírito Santo no coração desse homem incrível. Santo Ambrósio, que foi bispo de Milão, doutor da igreja, ele tem uma oração, uma espécie de um poema no qual ele fala desse ladrão, né? Em que ele diz, ladrão, ladrão, 1000 vezes ladrão, que depois de ter passado a vida roubando, no último momento ainda roubou o céu. Mas, de fato, esse homem recebeu de Jesus uma promessa incrível, né? Eu fico impressionado como é que Jesus, na sua paixão, ele está sendo afligido de todos os lados, mas ele consegue deixar um rastro de bondade e de consolo e de esperança. Incrível, né? Na 8ª estação da Via Sacra, a gente encontra, né, aquela descrição, Jesus consola as mulheres de Jerusalém. Ele para falar com elas. Imagina um homem que está sendo torturado, um homem que está carregando o peso de uma cruz para o caminho. Já tinha caído 2 vezes. Para se dirigir a mulheres, quer dizer, para gente com quem os homens não falavam naquele tempo, né, em lugar aberto, público, né? Elas não importavam, mas Jesus parou
para falar com elas, né? Depois Jesus, pregado na cruz, diz ao ladrão, né? Olha, hoje isso tudo vai passar e você vai estar comigo no paraíso. Todo mundo que até aquele dia tinha sido crucificado e tinha encontrado na cruz desespero, ódio, fim de linha. E de repente Jesus na cruz injeta esperança e diz para aquele homem: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. A gente tem relatos de santos que ao longo da história da igreja foram martirizados, crucificados. E esses homens todos passaram pela cruz pelo caminho que Jesus abriu, o caminho da esperança. O caminho da esperança. Isso tudo vai passar e você vai estar comigo no paraíso. É como se Jesus dissesse para ele: olha, essa cruz, a gente está passando por ela, ela é tão sofrida, mas ela também passa. Às vezes a gente precisa lembrar disso, né? A gente passa pela cruz, mas a cruz também passa. Um dia a cruz vai passar. E o Senhor tem para a gente um lugar de descanso, de alegria, de recompensa, de paz, né? Então, para mim, essa palavra é a palavra da esperança. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Eu sei que está doendo, eu sei que você está sofrendo, vai passar. E quando tudo passar, você vai ver que nós vamos continuar juntos. Estamos juntos e vamos continuar juntos. Quem sabe hoje Jesus gostaria de dizer isso para alguns irmãos que estão doentes numa cama, que estão passando por uma depressão, que estão no desemprego, que estão passando por um momento de perseguição, de incompreensão. Essa cruz vai passar. Eu estou nessa cruz com você e um dia você vai ver que todo o tempo, até o fim, nós estivemos juntos. E Padre Antônio, assim, eu nunca tinha pensado nisso. Eu sinto que essa palavra, hoje mesmo estarás comigo no paraíso, de uma forma especial, assim como o anterior, Pai, perdoai-lhes, ela ecoa, ela chega até nós e ela chega até as pessoas que têm uma vida de bandidagem, uma vida de crime, uma vida afastada de Deus. Há mais alegria no céu por um pecador que se converte, né? Sinto assim que essa palavra ela se derrama sobre aqueles corações que estão mais endurecidos, mais afastados de Deus, como talvez até um pouco tempo atrás estivesse o coração desse moço que foi tocado ao contemplar, ao ser tocado com o olhar de Jesus e poder ter aquela conversa. De repente, essas pessoas, quando são tocadas por Jesus, devem ter uma conversa semelhante com Jesus, né, Padre Antônio? Eu imagino a alegria, o consolo que deve ter sido para o coração de Jesus ouvir esse homem. Naquele momento, né, Padre Porque Antônio? Jesus deu a vida na cruz para que Antônio, aquela cruz se tornasse o nosso caminho de volta para Deus. E ele viu o primeiro fruto ali, né? Valeu a pena, valeu a pena. E eu fico imaginando o que aquele homem viu em Jesus para confiar a sua vida, o seu destino a um crucificado. O que deve ter sido Jesus na cruz. Deve ter sido totalmente diferente de tudo que ele já tinha visto na vida. Um homem, ele era ladrão possivelmente, ou talvez um revoltoso judeu. Ele já devia ter visto muita violência, ele já devia ter visto muitas outras cruzes, gente morrendo em cruzes. muitos outros. Mas o que foi Jesus pregado na cruz? Né? Para que aquele homem, como também o centurião, que também tinha visto já tanta gente morrer na cruz, dizer: esse homem é o Filho de Deus. Né? Então, é incrível, né? Às vezes a gente quer que a nossa fé seja alimentada por alguma coisa, uau! E de repente, na Escritura, dois homens duros, dois homens de violência, receberam o dom da fé Ali, diante de Jesus, totalmente dilacerado na cruz. A fragilidade em forma de gente, né? Mas de um amor poderoso, né? Quer dizer, um amor frágil, mas poderoso, sei lá.
Não dá para a gente que organizar eles isso na cabeça. O que eles contemplaram para dizer, tanto o ladrão como esse centurião, que a gente possa contemplar nessa Semana Santa, como Exato. eles enxergaram e viram, né, Padre? Porque na liturgia nós temos acesso ao mistério acontecido, né? Então, não é só uma lembrança, eu queria estar lá. Não, de fato nós estamos mergulhados naquele mistério. Então a gente talvez, a gente não pode ver o semblante externo de Jesus, mas o interior, o coração, a gente tem acesso. Quando a gente participa da liturgia, quando a gente participa da missa do lava-pés, quando a gente participa da celebração da morte do Senhor na sexta-feira, aqueles homens viram o semblante de Jesus e foi impactante para eles, ao ponto de fazê-los conhecer Deus num homem desfigurado. Nós temos acesso a algo maior do que eles. Nós temos acesso ao íntimo de Jesus. Quando nós celebramos a liturgia, é o dentro de Jesus que a gente vê. É o dentro de Jesus. E será que dessa vez a gente não muda? Não é? Eu acho que essa Semana Santa a gente vai mudar. A gente vai tomar jeito, a gente vai. Essa vez vai. Porque a gente vai estar vendo dentro. Né? Dentro. O íntimo. Padre Antônio, essa palavra de Jesus, o senhor falou, né, que ali, se esvaindo em sangue, sofrendo, Jesus tem uma palavra de esperança, né, para aquele ladrão, e Jesus tem uma palavra de esperança para João, que está ali aos pés da cruz, né? Mulher, eis aí o teu filho. Ele, todo o cuidado, todo o zelo, todo o amor de Jesus para com aquele discípulo é uma palavra de esperança também, né, Padre Antônio? Há um santo, que a minha cabeça de velhinho já não lembra, mas que diz que todo fiel deve fazer na sua vida o caminho que João fez, né? Não é um santo, perdão, é Orígenes, lá no comecinho da igreja, um pai da igreja, mas não é santo. E todo cristão deve fazer o caminho que João fez. Todo cristão, como João, deve pousar a cabeça no peito de Jesus. Todo cristão, como João, deve ser aconchegado pelo amor materno da mãe de Jesus, para que possa conhecer profundamente os mistérios da palavra de Deus. É o que ele diz. Orígenes diz: só colocando a cabeça no peito de Jesus, só levando, né, Maria consigo para casa, né, sendo envolvendo esse amor materno e levando-o para casa, a gente consegue mergulhar nas delicadezas da palavra de Deus, né, como João de fato fez, né? Foi o discípulo que escreveu o Evangelho com uma sei lá, o Evangelho de São João, com uma perspicácia é uma palavra muito humana, né? Com uma visão íntima de Cristo como nenhum outro, né? Por causa do itinerário que ele fez, né? Ele privou da intimidade de Jesus, ele privou do peito de Jesus, ele privou da convivência com a mãe de Jesus. Então é muita intimidade, é muito aconchego, é muito segredo, e ele de alguma maneira transborda tudo isso no seu evangelho. Essas delicadezas do amor de Cristo, a gente tem que estar atento a elas, para que até lendo a palavra de Deus a gente não perca, sabe, essas filigramas de amor que estão na Escritura, né? Isso aí é incrível, né? Padre Antônio, eu preciso dizer para o senhor uma confissão. Eu sinto que Jesus fala essa palavra que ele falou para Maria, para cada mulher. O senhor lembrou daquela 8ª estação, quando Jesus encontra as mulheres, a mulher tão vilipendiada de tantas formas, principalmente nesse momento que a gente vive, né?
sendo invadida por tantas informações para ser tem gente que acha bonito empoderamento da mulher. Eu quero ser inundada do Espírito Santo. E eu sinto que essa palavra é para cada mulher também, Padre Antônio. E uma vez, num momento muito especial com Deus, eu pude experimentar Jesus dizendo isso para mim em relação a um sacerdote, sabe? Então, assim, sinto que essa palavra é para cada uma de nós, para cada mulher. Esse chamado, esse olhar amoroso de Jesus para cada mulher. Jesus fez Nossa Senhora Mãe pela segunda vez nesse momento, né? Nossa Senhora... Bom, toda mulher é feita mãe pelo próprio filho, né? Quer dizer, você se torna mãe porque o seu filho é seu filho. Jesus fez Nossa Senhora Mãe 2 vezes, né? Em Nazaré, na Anunciação, quando ele se encarna, mas também na cruz, quando ele diz a Nossa Senhora, né? Eis aí o teu filho. É como se naquele momento houvesse uma maternidade espiritual de Maria Santíssima, como se houvesse, não, há de fato, né? Em relação a João, que na verdade é o discípulo amado. O discípulo amado é a igreja, né? Então, naquele momento, naquela hora de cruz, quando humanamente Nossa Senhora poderia imaginar, bom, eu fui fiel até o fim, mas o fim está próximo. Jesus diz, olha mãe, conto com você mais uma vez, a missão continua, te dou uma segunda maternidade, né? Te faço mãe mais uma vez, conto com o seu sim de novo. E aí Nossa Senhora que estava alargando aquele primeiro sim até aquele momento, ela dá um novo sim, né? Indo para casa junto com João, né? É o mistério, né? A cruz às vezes carrega para nós uma nova missão. A cruz às vezes nos torna fecundos, como foi com Nossa Senhora, né? Uma fecundidade da alma, né? Mais uma vez mãe, e agora mãe do discípulo amado, mãe de todo discípulo amado, mãe dos discípulos de Cristo, né? Com quem ela desempenha de maneira muito leal e fiel esse chamado, né? O sim de Maria nunca volta atrás e nunca esmorece. Então, cada cristão que é levado à pia batismal e nasce de novo em Cristo e se torna discípulo amado, para Nossa Senhora é uma oportunidade para que ela renove o sim que ela deu ali na cruz diante daquele discípulo amado, né? Então, para cada um de nós, é como se ela dissesse de novo, filho, mais uma vez sim, né? Tens agora um novo discípulo amado e eu me encarrego dele como mãe, né? A fidelidade de Nossa Senhora, o lugar que Deus deu a ela no plano da salvação, continua tudo de pé. Padre Antônio, que beleza poder ouvir Jesus dizendo isso e se referindo a cada sacerdote, né? Mulher, eis aí o teu filho, que beleza nossa. Jesus dizendo isso para o senhor, Padre Antônio, para cada sacerdote. Mãe, olha aí o teu filho. Muito lindo demais, Padre Antônio. E como você disse, é uma vocação, é um chamado, é um mistério de maternidade que na igreja é desempenhado por muitas mulheres que oferecem a sua vida, o seu trabalho, a sua oração, por tantos outros, né? De modo especial, né? Como você colocou, pelos padres, né? Então, mulheres que têm esse chamado como o de Maria, né? E toda mulher, imagina que beleza, né? Toda mulher entender que o seu chamado, de alguma maneira, está dentro desse chamado e desse sim beleza. De Nossa Senhora. Amém, Padre né? Antônio. Mulher, a palavra de Jesus é essa, né? Mulher, né? Mulher, né? É como se ele quisesse dizer, olha, toda mulher encontra nesse chamado aqui o seu chamado, né? Encontra nessa missão a sua missão, né? Deve entender que na sua cruz está escondido um chamado e eu espero de cada um o seu sim, né? Então há um mistério grande aí nessas palavras tão simples, né? Tão imediatas, tão cuidadosas. Na verdade foi um cuidado filial de Jesus com Nossa Senhora, mas tem algo muito incrível, muito precioso e muito grande por trás de tudo isso, né? Eu creio que essa maternidade espiritual que o Senhor falou, o Senhor
Jesus derramando sobre cada mulher naquele instante também. Exato. Laura, eu acho que a gente só vai ter condição de falar mais da próxima palavra. Vai faltar as outras, mas aí cada irmão... Qual é a próxima palavra? Meu Deus, por que me abandonastes? É a palavra da sinceridade de Jesus. Jesus na cruz escolheu orações. Isso é um trecho de um salmo, a gente sabe, né? Jesus na cruz orou palavras de salmos, porque quando a dor é muito grande, as ideias e as palavras faltam. Mas como Jesus tinha a palavra de Deus, a escritura entranhada nele, as palavras dos salmos vieram em socorro dele, né, para que ele pudesse recitá-las. Então, Jesus escolheu esse salmo, me parece que por dois motivos. Primeiro, porque ele começa com um grito de sinceridade. Meu Deus, por que me abandonaste? A gente faz tanta força para esconder fragilidade, né? A gente faz tanta força para não aparentar fragilidade. E na cruz Jesus foi sincero, né? Ele sentiu o dilaceramento daquela solidão, daquela ingratidão dos homens, né? E ele escolhe um salmo que de alguma maneira fala de tudo isso, né? Meu Deus, o que houve? Cadê você? Né? Agora, o segundo motivo pelo qual eu creio que Jesus escolheu esse salmo, apesar de não ter falado o salmo inteiro em voz alta, é porque esse salmo diz no finalzinho que, apesar de tudo, eu vou narrar na assembleia dos meus irmãos as maravilhas que Deus vai fazer em meu favor. E eu acredito que Jesus rezou essa primeira frase em voz alta e depois, no coração, ele rezou esse salmo. E o salmo termina dizendo isso. Na assembleia dos meus irmãos, eu vou narrar as maravilhas que Deus vai fazer por mim. De alguma maneira, é uma palavra de esperança, é uma palavra de confiança e é uma profecia. No íntimo, Jesus sabia, nas assembleias dos meus irmãos, eu vou estar no meio deles e pela boca deles eu vou narrar as maravilhas da minha ressurreição, da fidelidade do Pai ao meu sacrifício, né? Então, Padre Antônio, voltando assim para o primeiro motivo, o senhor elencou dois, então, com essa palavra, Jesus está nos ensinando a, naquele momento terrível que a gente estiver passando, poder gritar para o Pai aquilo que está na nossa alma, aquilo que a nossa alma está vivendo, aquilo que a nossa mente está gritando dentro de nós, como ele falou, meu Pai. O senhor usou o termo, uma palavra de sinceridade, é um grito de sinceridade. Sim. E Jesus também nos ensina a falar para Deus aquilo que vai na nossa alma, do jeito que está, sem precisar arrumar muito. E mesmo que a gente não consiga dizer nada, dizer, Senhor, eu estou aqui com o coração, mas Deus entende. Mas também nos ensina a, no fim, dizer a Deus, Senhor, eu sei, o Senhor é o meu Deus, eu sei, eu vou anunciar as tuas maravilhas, eu sei. Sinceridade e confiança, né? O Salmo, ele começa com essa palavra sincera, e o salmista, aos poucos, parece que à medida que ele vai orando, o Espírito Santo vai mexendo na alma dele até que ele consegue dizer uma palavra de imensa fé. Eu acho que Jesus gostaria de ensinar a gente a rezar do mesmo jeito. Quando a gente vai rezar, a gente chega do jeito que chega. E chega desarrumado, embolado, com medo, triste, preocupado, se sentindo sozinho. E aí a gente desabafa com Deus. A gente fala com Deus o que está dentro. Senhor, eu queria estar muito com as coisas arrumadas. Eu queria estar com o meu coração bonitinho para te mostrar. Mas olha só como é que está. Eu estou cansado, eu estou confuso, Mas à medida que a gente vai com sinceridade se desvendando, se desnudando diante de Deus, o Espírito Santo também vai trabalhando. E aí ele vai ajudando a gente, sabe? Senhor, eu estou assim, eu estou assado, a vida está desse jeito, mas que coisa. Mas eu sei que o Senhor é comigo, eu sei que o Senhor está do meu lado, o Senhor é o meu pastor. E aí no final, sabe? Porque afinal de contas, oração não é só um encontro com aquilo que eu já tenho dentro de mim, que eu já conheço, ou que eu, mesmo não conseguindo falar, eu sei que não está legal.
Oração também é encontrar com o que Deus traz para mim. E Ele refaz por dentro, né? Padre Antônio, a gente está na Semana Santa, então a gente pode ter só mais um tempinho, porque a gente precisa de mais um tempo. Por favor, a gente precisa comentar Tenho Sede. Esse grito de Jesus na cruz que tanto tocou a Santa Teresa de Calcutá, naquele mendigo lá naquela estação, e que Jesus continua dizendo esse grito de Jesus que ecoa, chega até hoje, né? Tenho sede. Jesus tem sede. A gente tem sede, a gente diz isso para ele como um salmo, mas ele também tem sede da gente, Padre Antônio. Ele tem. E como tem. A Bíblia diz que nós somos a herança dele, né? A gente é dele. A gente é dele e ele sabe disso. Essa palavra, ela mexe comigo de um jeito um pouquinho diferente. Jesus disse, tenho sede, e é claro que a igreja sempre entendeu essa sede como a sede das pessoas, né? Mas Jesus teve sede de verdade, né? Sim. Jesus estava morrendo na cruz. E a morte na cruz, os cientistas dizem que é algo terrível, né? E Jesus estava bem consciente, porque as pessoas, quando iam ser crucificadas, davam para elas uma mistura lá. Sim, para e as pessoas ficavam atordoadas, mas Jesus não quis, então ele estava consciente. Tanto é que quando ele disse tenho sede, ofereceram essa mistura para ele e ele não tomou, porque Jesus não queria morrer, Jesus queria dar a vida. É diferente, né? Então, Jesus estava morrendo de sede. E ele disse uma necessidade dele, eu tenho sede. Como se ele dissesse de outra maneira, me ajuda. Quando a Madre Teresa de Calcutá ouviu numa estação de trem um homem com fome pedindo comida, e ela ouviu e lembrou dessa palavra de Jesus, tenho sede. É como se ela tivesse ouvido dentro dela Jesus dizendo, me ajuda, me ajuda. Eu entendo a coisa dessa maneira bem, bem concreta, sabe? É interessante porque nós temos tanta dificuldade de pedir ajuda, de dizer eu preciso de ajuda, eu também tenho sede, eu não estou conseguindo mais, eu preciso de você, eu preciso, sabe? E de repente ouvir o Filho de Deus dizendo na cruz, eu tenho sede, me ajuda, por favor. É como que é algo que pudesse quebrar o orgulho da gente, sabe? Peça ajuda. Peça ajuda. Antes que você desfaleça. Antes que você caia num abismo. Antes que você desmorone. Peça ajuda. Né? Peça ajuda de uma pessoa, de um amigo, de um padre, de um médico. Peça ajuda. Né? E por outro lado, é como se Jesus quisesse deixar a gente sensível a todos os pedidos de ajuda que a gente escuta, que não são poucos ao longo da vida, né? Eu nunca mais esqueci, e a gente termina aqui agora, tá? Eu nunca mais esqueci. Há muitos anos atrás, num carnaval, estava tendo Rio de Água Viva, no Colégio Salesiano ainda. E eu estava ajudando lá, e carnaval era um calor naquele... Meu Pai Celeste, era um negócio. E eu estava indo para o Colégio Salesiano, voltando para a paróquia, fazendo as coisas da igreja, correndo para lá, correndo para cá. E lá no colégio, quando chegava, as pessoas queriam falar disso e falar daquilo, e pediam alguma coisa e tal. E eu lembro que eu não lembro o que aconteceu, que num dos dias do carnaval, eu fui pro Rio de Água Viva. Se eu não me engano, eu fiz uma pregação, ou eu fiz uma adoração. Depois eu saí de lá e eu fui a algum lugar onde eu tive um aborrecimento. Eu não lembro o que foi direito, mas uma pessoa me tratou de uma maneira que eu fiquei machucado com aquilo. Eu não esperava aquilo. E aí, quando eu cheguei em casa, quando eu entrei no estacionamento da igreja, eu deixei o carro. E já era 5 e pouca da tarde, eu estava exausto, porque era um calor, e tinha de manhã, eu acho que eu tinha feito uma adoração, né, com paramentos e aquilo tudo, segurando o ostensório, aquilo pesa, e depois lá na hora do almoço, não sei o quê, eu ouvi aquelas palavras que me machucaram. Quando eu parei o carro, né,
tinha um morador de rua que era nosso de lá, né? Amigo nosso, estava sempre lá na igreja, né? E ele me viu chegando, né? Quando ele me viu chegando, eu fui andando para o portão para entrar, né? E ele começou, Padre Antônio, Padre. Eu já estava tão cansado, falei, cara, eu não vou voltar atrás. E eu estava irritado, eu estava com raiva, eu não vou olhar para trás, eu não vou olhar para... Eu entrei pelo portão e fechei o portão, nem olhei para ele. E eu ouvi lá de dentro, ô padre, sou eu aqui. Eu não sei se ele estava com fome, eu não sei se ele queria alguma coisa. Eu sei que quando eu cheguei em casa, eu fui pro meu quarto, liguei o ar-condicionado e deitei, reclinei na cama. E na frente da minha cama tem uma cruz enorme. E quando eu parei e olhei para aquela cruz, eu ouvia Jesus dizendo no meu ouvido, tenho sede. E lembrava daquele rapaz me chamando, padre. Rapaz, olha, foi horrível. Foi horrível. Porque, de alguma maneira, ele possivelmente não ia me pedir nada de tão complicado. Talvez ele pedisse um lanche na padaria, talvez ele quisesse falar alguma coisa do dia, porque às vezes ele dava notícias do dia dele. Não ia me custar nada, sabe? Me custava só aquela palavra que Jesus disse, se te pedirem uma túnica, dá o manto, se pedirem para andar 1 milha, andar 2. E daquele dia eu não andei. E ficou no meu ouvido aquela palavra de Jesus, tenho sede. Jesus pedindo uma ajuda naquela pessoa, né? Jesus não pede ajuda abrindo nuvens e fazendo... Não, né? São pessoas de carne e osso. Ele teve nas ajuda, quais né? ele Na tá, cruz, né? né, padre? Exato, né? Então, para mim essa palavra é muito real, é muito concreta. Eu acho que esse tenho sede, essa sede das almas que Jesus tem, a gente mata essa sede dele quando a gente se dá para alguém. Uhum. Quando a gente ajuda alguém, sabe? Tem uma música que a gente canta muito na Quaresma, né? Eu vim para que todos tenham vida plenamente, não sei se você lembra, né? Onde está o teu irmão, né? Eu estou sofrendo, presente nele. Onde sofre o teu irmão, eu estou sofrendo nele. É Jesus dizendo, tenho sede, né? Então, a gente talvez não... Essa sede de Jesus é do tamanho do mundo. A gente talvez não possa dessedentá-lo por inteiro, mas a gente pode aliviar um pouquinho dessa sede se a gente estender a mão para alguém que está do nosso lado precisando de ajuda. E a gente também pode aprender com Jesus a dizer, eu preciso de ajuda, eu também tenho sede. Ouvir, né? Aqueles que estão pedindo e dizer, quando a gente estiver, eu preciso de ajuda. Porque o nosso orgulho não é muito bom em pedir ajuda, né? E às vezes sem ajuda a gente morre, porque a gente se perde dentro da gente mesmo, na solidão da gente, né? Então as duas coisas sempre andam juntas, né? Pedir ajuda, reconhecer que precisa de ajuda, não ter vergonha, não ter medo de dizer tenho sede, por favor me ajude. E ao mesmo tempo reconhecer, né? Isso é imitar Jesus e matar a sede de Jesus. Jesus subiu todo aquele caminho para o Calvário com um homem de carne e osso, né? Que o ajudou Sim. a carregar aquela cruz até o alto, Sim. né, Padre Antônio? E ajudar Jesus mudou a vida daquele homem, né? Que a Bíblia diz que os filhos dele faziam parte da comunidade cristã primitiva. Então quer dizer que ajudar Jesus, Jesus deixou ele ser bom. Eu acho isso legal, né? Às vezes a gente tem que deixar as pessoas serem boas pra gente. Gostei. Laura, vamos parar por aqui, senão vai virar retiro, não podcast, né? Então, vamos lá. Faltaram faltou duas palavras. Tudo está consumado. E Pai, em tuas mãos. Então fica o convite para os irmãos nessa Semana Santa. O que cada um de nós pode aprender com essas duas palavras de Jesus que não deu para a gente conversar aqui agora? Além dessas duas, só faltou mais uma. O grito de Jesus. O grito, né? Pai, tudo está consumado, fiel até o fim. Pai, em tuas mãos entrego o meu destino, entrego a minha vida, entrego o meu espírito. Eu estou nas tuas mãos até o fim. A gente pode aprender muito com Jesus, a dizer isso com Jesus, né? Então, vamos viver a Semana Santa e aprender, né? Na escola da cruz a gente aprende muito. Beleza? Ô, Padre Antônio, que esse amor doce e forte de Jesus inunde o seu coração e de cada sacerdote nessa Semana Santa. Amém, amém. Deus abençoe, irmãos. Até logo. Tchau, tchau.